A história oficial do autismo começa com Bleuler, Eugene Bleuler, que era um psiquiatra suíço. E em 1908, para descrever um paciente esquizofrênico que havia se retirado para o seu próprio mundo interior, ele usou essa palavra autismo. Como a palavra grega auto significa eu, a palavra autismo, né? Então foi cunhada por Bleuler para designar esse autoinvestimento do paciente. E como Bleuler pesquisava esquizofrenia, a descrição inicial do autismo tem essa influência, claro. Daí, 35 anos depois de Bleuler ter cunhado, né, esse termo autismo, em 1943, o psiquiatra infantil americano Leo Kanner estudou cerca de 11 crianças que apresentavam como características marcantes essa dificuldade para as interações sociais, elas tinham inflexibilidade mental ou uma dificuldade de adaptação às mudanças da rotina, elas tinham, às vezes, boa memória, mas tinham hipersensibilidade a estímulos sensoriais, principalmente estímulos sonoros. Elas tinham também seletividade alimentar, alergias a certos alimentos, ecolalia, que é a propensão a repetir algumas palavras, né, do seu interlocutor, e também tinham dificuldade para se engajar em atividades espontâneas. E aqui, pelos relatos do Leo Kanner, nós já percebemos uma aproximação maior com a descrição do autismo atual que nós temos, né, o autismo clássico. Aí, mais ou menos na mesma época, em 1944, lá na Áustria, o Dr. Hans Asperger estudou um grupo de crianças também possivelmente autistas, e ele notou que os seus próprios filhos também se assemelhavam, de certa forma, às descrições do Leo Kanner. Mas as crianças que ele estudou nem sempre tinham ecolalia como um problema linguístico, e ao contrário. As crianças apresentavam certos sinais do autismo, porém, elas podiam ser muito hábeis com as palavras e conversavam, às vezes pequenininhas, né, crianças mesmo, e conversavam já como adultos, muito sérias, e tinham um bom repertório linguístico. E ele também mencionou que muitas dessas crianças eram desajeitadas e diferentes das outras crianças ditas normais, então as neurotípicas, em termos de habilidades motoras finas, por exemplo. E até hoje, esse título Asperger é usado para falar de autistas com altas habilidades ou autistas mais funcionais, nível 1 de suporte. Mas eu devo dizer a vocês que existe um movimento até forte, para que esse nome deixe de ser usado. Por quê? Porque há pouco tempo atrás uma pesquisadora descobriu informações sobre a colaboração do Asperger com o nazismo. Então tem até um livro sobre esse assunto, que é intitulado As Crianças de Asperger, e nós temos a versão dele em português já, inclusive. E a autora se chama Edith Schaeffer. Vou deixar a foto do livro aqui para vocês. Bem, mas voltando à nossa linha do tempo, ainda em 1944, o psicanalista Bruno Bettelheim deixou as mães muito bravas. Ele estudava o efeito da terapia breve, e pelo que nós sabemos, ele queria analisar a repercussão de 3 sessões de terapia em crianças autistas. E ele concluiu que o problema das crianças era causado pela frieza das mães. E aí ele teve a brilhante ideia de separar as crianças dos seus pais. Eu estou sendo irônica aqui porque essa é uma triste ideia. E foi Bettelheim que criou o título Mãe Geladeira. E aí, junto com Leo Kanner, ele trabalhou nessa hipótese de que o autismo era causado pela frieza ou pela indiferença das mães. E a hipótese do Bruno Bettelheim já foi refutada há muito tempo, mas, de vez em quando, nós vemos alguém culpar a mãe pelos traços atípicos da criança, culpar a família em geral, né? E em meninas, isso é ainda mais frequente, porque as meninas tendem a camuflar os sinais dela, os traços autísticos, na escola, por exemplo. Só que, como é muito cansativo ficar sustentando uma máscara de neurotípica por muito tempo, quando a menina sai do ambiente escolar, ela pode ficar muito irritada, exausta, brava, pode chorar. Às vezes os pais contam que só de entrar no carro ela já começa, já desaba, né? Chorando, às vezes chuta. E aí, quando os pais vão à escola questionar o que pode ter acontecido, já que o comportamento da filha era tão tranquilo, a equipe pedagógica diz que ela estava super bem durante as aulas. E aí começa a questionar os pais, imaginando que o problema possa estar em casa. Mas nós vamos falar sobre esse assunto depois. Eu só quero que vocês percebam como os estudos sobre o autismo cresceram na década de 40 e, na verdade, como melhoraram, né? Porque não há motivo para culpar a família. E já na década de 50, o Dr. James Anthony foi a primeira pessoa a reconhecer os distúrbios do processamento sensorial como componentes do autismo.
Ele foi um renomado psiquiatra, foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, e ele nasceu em Calcutá, estudou medicina na Inglaterra com grandes pesquisadores da época, e ele foi inclusive protegido e colaborador de uma turma super poderosa como o Jean Piaget, Anna Freud, Erik Erikson, John Bowlby, e ele é reconhecido como um excelente pesquisador também. E o Dr. James Anthony escreveu mais de 320 artigos de pesquisa e publicou cerca de 20 livros, e para nós o mérito dele está em ter descoberto essa tendência das pessoas autistas à hipersensibilidade, é uma tendência até bastante frequente, né? E ele também percebeu outros tipos de alteração do processamento sensorial. Em 1961, a doutora Mildred Crick, uma psiquiatra infantil, pesquisadora inglesa, também teve um papel super importante, porque ela e o seu comitê criaram uma lista de 9 características-chave para tornar o diagnóstico do autismo um pouquinho mais consistente. E aí, as características foram: prejuízo persistente das relações emocionais com as pessoas, aparente desconhecimento da própria identidade, uma preocupação patológica com objetos particulares, uma inflexibilidade mental, experiência perceptiva atípica, uma ansiedade muito aguda, excessiva e aparentemente ilógica, alterações da fala, padrões atípicos de motilidade, discrepância entre o potencial da criança e o seu desenvolvimento cognitivo ou sua performance na escola. Quer dizer, esse 9º item mostra que a criança às vezes é muito inteligente, mas ela tem o desempenho escolar abaixo do esperado, por exemplo. E esses 9 tópicos aqui, ou características, eles já são mais próximos dos nossos critérios atuais do TEA. Aí, na década de 60 ainda, nós temos o Bernard Hemlen, um psicólogo e pai de um menino autista. E foi ele quem começou a discordar do Bruno Bettelheim. Ele simplesmente não via sentido nessa afirmação de que a causa do autismo das crianças e do seu próprio filho pudesse ser a falta de habilidades dele ou da sua esposa. Então, em 1964, o próprio Bernard Hemlen publicou um livro chamado O Autismo Infantil, a Síndrome e suas implicações para a teoria neural do comportamento. É um livro que ficou muito famoso e começou também a ampliar a consciência das pessoas a respeito desse assunto. Entre 1963 e 1965, nós já temos os primeiros estudos estatísticos com o Lotter, que foi um pioneiro nos estudos epidemiológicos sobre o autismo. E o Lotter desenvolveu uma lista de comportamentos para o rastreio das crianças autistas. E olha só, ele conseguiu que quase 80 mil professores respondessem a esse teste que ele criou. E a partir desses dados coletados, a estimativa foi de que 4,5 crianças em 10 mil fossem autistas. E nessa época, o símbolo do autismo passou a ser uma pecinha de quebra-cabeça, porque a condição ainda era vista como um enigma. Ainda de certa forma, né? Mas hoje a comunidade autista tem pânico desse símbolo, porque eles não se consideram um enigma, muito menos um quebra-cabeça a ser montado por pessoas neurotípicas. E o símbolo é mal visto também, né, por ser patologizante, capacitista, e tem toda essa discussão a respeito. Então, hoje nós preferimos usar o infinito para mostrar as infinitas possibilidades espectrais. E voltando aqui à nossa linha do tempo, já na década de 70, em 1971, nós temos o Dr. Israel Colvin, que estudou medicina na África do Sul e desenvolveu seu trabalho lá no Reino Unido. E graças às suas pesquisas, a hipótese de que o autismo era um quadro alucinatório, que tinha alguma coisa a ver com esquizofrenia, isso foi desbancado por ele. E o Dr. Bloiler, lá em 1908, associou, né, realmente o autismo aos quadros de esquizofrenia. E essa ideia pegou, só que cerca de 60 anos depois, o Dr. Colvin desvinculou oficialmente essas duas condições. E a partir daí, o autismo passou a ser visto como um distúrbio mais da comunicação. E olha a importância do Dr. Colvin. Foi a partir dos estudos dele que, em 1980, a APA modificou o manual diagnóstico, né, com a publicação do DSM-3,
E então, oficialmente, finalmente, o diagnóstico de esquizofrenia infantil foi excluído e o autismo passou a ser categorizado como um transtorno global do desenvolvimento. E isso já foi um grande avanço. Aí vem a turma da doutora Lorna Wing. De 1964 a 1990, a doutora Lorna Wing trabalhou na unidade de pesquisa do Instituto de Psiquiatria, em Londres. E na década de 70, ela desenvolveu o conceito de amplo espectro de autismo. Ela ressuscitou os trabalhos do Asperger. Dizem que o Asperger, inclusive, só ficou conhecido por causa da Lorna Wing, mas ela tem os seus próprios méritos, claro. Por exemplo, o de ter cunhado o termo espectro para expressar a ideia de que não existe só um tipo de autismo, mas uma ampla gama de condições que compartilham essas características essenciais do autismo, e dentro do próprio autismo, né, ela percebeu que também havia muitas diferenças. E outro grande nome da história do autismo é o da doutora Judith Gould. Ela trabalhou diretamente com a doutora Lorna Wing e agora ela é diretora do Centro de Autismo Lorna Wing, que foi o primeiro instituto no Reino Unido a fornecer um serviço completo de diagnóstico, de avaliação e de aconselhamento para crianças, adolescentes e adultos. E a doutora Judith Gould ainda está viva, felizmente, nós podemos ouvir diretamente dela essa história e inclusive já tive aula com ela e é uma simpatia. E as duas juntas, a doutora Judith Gould e a Lorna Wing, desenvolveram um roteiro de entrevista chamado Entrevista Diagnóstica para Distúrbios Sociais da Comunicação, que é mais conhecido como DISCO, e ele é usado como parte do processo diagnóstico, e inclusive é usado até hoje. E a doutora Lorna Wing também trabalhou com o Dr. Christopher Gilbert, que tem uma contribuição maravilhosa para o autismo, e eles não estavam na mesma clínica, porque o professor Gilbert morava na Suécia, mas eles tinham bastante contato, e na década de 80, o professor Gilbert encontrou e descreveu a tríade de Wing, que também é conhecida até hoje. E o Dr. Gilbert percebeu, então, 3 traços bastante prevalentes nos diagnósticos realizados pela doutora Lorna Wing. E esses 3 traços eram contato social perturbado, uma comunicação mútua também perturbada, que é a falta de reciprocidade, e uma imaginação limitada. Agora, hoje nós sabemos que a imaginação, sobretudo das meninas, pode ser até muito fértil. E esse componente ainda confunde muitos profissionais, então vale a pena que a gente saiba aqui disso. E na década de 90, eles adicionaram um quarto fator, né? O fator da falta de capacidade de planejamento, ou capacidade de planejamento limitada. E aí, essa é uma função executiva que realmente pode estar comprometida nas pessoas autistas, mas ela não é patognomônica, como nós chamamos, né? Quer dizer, a dificuldade de planejamento não é um critério específico do autismo ou que caracterize essencialmente o espectro. E em 1994, o DSM-4 foi publicado, né, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais 4, e ele passou a incluir essas subcategorias do autismo. Então, a partir daí, a pessoa poderia ser diagnosticada com transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento. E o DSM-4 vigorou entre 1994 e 2013. E antes de chegarmos aqui ao DSM-5, vale mencionar o nome do Dr. Oliver Lovaas, que é super amado por muitos e bastante criticado por outros. Mas da década de 80 até o início dos anos 2000, o Dr. Lovaas estudou e promoveu muito o ABA, né, como melhor tratamento para crianças autistas. Então ele é muito conhecido ainda hoje por isso, né? A análise do comportamento aplicado, o ABA, ainda é considerada a forma mais eficaz, padrão ouro, para se cultivar habilidades durante o desenvolvimento, né, durante a infância. E ele foi um dos precursores desse tratamento com a ABA para crianças autistas, mas como ele também usava esse método para promover uma espécie de cura gay, esse tratamento não é muito bem visto hoje, principalmente dentro da comunidade autista. Enfim, alguns profissionais preferem usar métodos de treinamento mais flexíveis, digamos assim, mas a questão é que, teoricamente, e na prática também, né, nós podemos dizer que o ABA é o tratamento padrão ouro.
E no ano de 2000, o CDC organizou uma rede de compartilhamento de dados em todo o território americano, com o objetivo de descobrir a real prevalência do autismo lá nos Estados Unidos. E isso foi importantíssimo. Por quê? Porque nos deu uma noção sobre a nossa prevalência aqui no Brasil também. E sobre o impacto do aprimoramento do diagnóstico, a necessidade, né, do aprimoramento do diagnóstico. E para se ter uma ideia, em 2000 o CDC divulgou que 1 em cada 150 crianças era autista. Então, quer dizer, lá no passado, 4,5 em 10 mil, agora 1 em 150. E daí para cá, a prevalência só vem aumentando. Em 2018, por exemplo, pelos últimos dados do CDC, a expectativa era de que 1 em cada 44 crianças de 8 anos pudesse receber o diagnóstico de autismo. E em 2022, um estudo usando os próprios dados do CDC, mas é um estudo chinês que aplicou outros métodos, né? O resultado veio indicando que 1 em cada 30 crianças possa ser autista. Então, quer dizer, numa sala de 30 crianças, 1 pode ser autista. Ou seja, de qualquer forma, a prevalência é muito mais alta do que se pensava lá na época dos estudos da Lorna Wing. E não porque o autismo tenha aumentado realmente, né? Talvez tenha algum aumento, mas o diagnóstico melhor, né, o processo diagnóstico melhor, nos dá esses números mais reais. E para fechar, nós temos o DSM-5. O DSM-5 foi lançado em 2013 e fez algumas mudanças super importantes no diagnóstico do autismo. Então agora existe um único diagnóstico de transtorno do espectro autista, que substitui, na verdade, as diferenças de subcategorias, né, que foram usadas anteriormente, por exemplo, no DSM-4. Então, agora, nós não temos mais aquelas opções de transtorno autista, transtorno de Asperger, ou transtorno invasivo do desenvolvimento, sem especificação. Nós temos apenas TEA, transtorno do espectro autista. E a síndrome de Rett se tornou um outro diagnóstico, um diagnóstico à parte. E em 2022 saiu a primeira revisão do DSM-5, que é o DSM-5-TR. E eles adicionaram 2 palavrinhas à descrição dos critérios diagnósticos e isso parece que vai ter alguma repercussão na prática. Então você precisa saber. Sobre o critério A, agora é necessário que todos os itens estejam presentes, quer dizer, os 3 itens, né? A pessoa precisa apresentar prejuízos na reciprocidade social, na comunicação não verbal e na integração, né, entre esses 2 tipos de comunicação e em manutenção dos relacionamentos. A segunda mudança foi a substituição de uma palavrinha que descreve os especificadores, que podem acompanhar um diagnóstico do autismo, né? Enquanto na redação do DSM-5, né, original, instrui os médicos a especificar se o autismo de uma pessoa está associado a outro transtorno, a versão do DSM-5-TR diz associado a um problema de neurodesenvolvimento mental ou comportamental, né? Então, substitui o outro por um. Bem, e agora nós já temos a nossa linha do tempo em mente e nós podemos conversar sobre a história do autismo feminino dentro da nossa rota. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!